Bom dia, queridos irmãos, queridos amigos e familiares, seja bem-vindo ao nosso culto nesta manhã. Muito obrigado por estar conosco, por você que já está conectado, você que estará entrando depois também estará assistindo esta manhã o nosso culto. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pela minha vida, pela sua família, por termos a oportunidade de louvar ao Senhor, mesmo que você esteja na sua casa, não podendo estar conosco hoje na nossa igreja, aqui no local da nossa igreja, mas agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá, mesmo assim, de meditar, de nos edificarmos juntos na palavra do Senhor, orar uns pelos outros. Que Deus te abençoe nesta manhã, que Deus traga alimento à sua alma, que Deus traga alegria ao seu coração, através deste momento que nós separamos para meditar nele, louvar o seu nome e também meditar na palavra do Senhor. Quero ler o Salmo 115, versículo 1, diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Não a nós, mas a glória seja ao Senhor. Que nesta manhã e cada dia da sua vida, o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado, porque Ele é Deus, porque Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e Ele merece, Ele é digno de todo louvor e de toda a adoração. Eu louvo a Deus nesta manhã, eu quero exaltar o seu nome, porque hoje eu já fui abençoado nesta manhã. Eu estava a caminho aqui da igreja, e aqui em frente da nossa igreja, onde tem um parquinho, Deus me deu a oportunidade, o Espírito Santo me conduziu ali também no momento para falar a algumas pessoas. Estive com 2 jovens ali na praça, sentados aí conversando, a gente orou, limos a Bíblia juntos e cantamos. Nós já fizemos um culto ali hoje de manhã, e realmente aquilo fortaleceu o meu coração, alegrou, o Senhor me abençoou, e eu tenho certeza que também a palavra compartilhada nesta manhã com estes 2 jovens também já foi uma bênção. Eu tive a oportunidade de orar por um deles que hoje, como muitos, estarão indo para fazer o exame, a prova do Enem, né? E ele também estará indo daqui a pouco, e oramos juntos, e foi uma oportunidade também de testemunhar do nosso Deus. Então, Deus sempre está nos abençoando através também das oportunidades que nós aproveitamos para compartilhar do seu amor e da sua graça. E como diz este texto, que a glória seja para o Senhor, não a nós, mas para Ele, por causa do seu amor e da sua fidelidade. Amém? Vamos orar, e depois disso, você e eu juntos vamos cantar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, nesta manhã, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, mesmo através, Senhor, deste canal. O Senhor nos permite louvar o Teu nome, edificar as nossas vidas, Senhor. Alegra o nosso coração nesta manhã. Edifica as nossas vidas. Fortalece, Senhor, o nosso coração. Talvez alguns estão debilitados, desanimados ou enfermos, Pai. Em nome de Jesus, venha com a Tua mão poderosa, Senhor, suprir, nos dar aquilo que precisamos nesta manhã, Senhor, para continuarmos firmes em Ti, Pai. Oramos no nome santo e bendito de Cristo Jesus. Amém. Amém? Há um cântico que diz: Quão grande é o nosso Deus, aquele que nós exaltamos, adoramos e rendemos glórias. Vamos cantar: Grande é o Senhor. Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer,
pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos declarar mais uma vez que Ele é grande, grande, Senhor, e digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. Grande, meu Senhor, em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Grande é o nosso Deus. Ele é o único de toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Amém? Quando nós louvamos ao Senhor, quando exaltamos, o nosso coração se alegra, a nossa alma, através dos louvores também, Deus vai curando a nossa alma, trazendo alegria, trazendo paz. Ele habita nos louvores do seu povo. Amém? E com certeza, nesta manhã, Deus também, para você que ainda, talvez alguém que não tenha aceitado Jesus Cristo no seu coração, Ele quer habitar em você por meio da fé em Jesus Cristo. Mas para isso nós precisamos reconhecê-lo como Senhor e Salvador, reconhecer que somos pecadores e que Ele, por meio da sua graça, pode nos salvar. Diz este cântico, perdão e graça, é um chamado para reconhecer o nosso pecado, para confessar o nosso pecado diante do Senhor e que por meio da sua graça Deus seja nos alcançando e nos dando o seu amor, a sua bondade, o seu perdão. Amém? Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda, meu Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda, meu Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estende-me tua graça e deixe teu amor fluir por misericórdia.
perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez clamamos a Ti, que por meio do Teu amor, da Tua graça, Senhor, das Tuas misericórdias, Pai, Senhor, venha quebrantar o nosso coração, por meio do poder da Tua palavra e Teu Espírito Santo, Senhor, quebranta as nossas vidas, Senhor, remove, Senhor, as nossas estruturas, Pai, seja o Senhor nos humilhando diante de Ti, para que possamos Te reconhecer como o único Senhor, como o único Deus e Salvador. Transforma a cada dia a nossa vida, o nosso coração, de acordo com a Tua vontade, Pai. Tira de nós tudo aquilo que não Te agrada, pensamentos, atitudes, Senhor, o nosso orgulho, nos quebranta diante de Ti, Senhor. É a nossa oração, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém? Com esse cântico eu quero também meditar na palavra do Senhor nesta manhã, no texto que encontra-se lá no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 8. Quero começar com estas palavras das Escrituras, Gênesis, capítulo 6, o versículo 8. Vamos meditar aqui brevemente nesta porção das Escrituras, mas eu quero deixar para você também em casa meditar, ler a respeito deste texto, tirar lições aí maravilhosas para a sua vida, se você permitir que o Espírito Santo ele seja falando ao teu coração nesta manhã, medite nesta palavra. Diz assim, Gênesis 6, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Que palavras lindas que encontramos aqui nas Escrituras. A primeira vez que a palavra graça se menciona na Bíblia é quando ela se refere a este homem chamado Noé. Alguém que achou a graça de Deus, nós vamos ver, pela sua fé na palavra que o Senhor lhe deu. Exceto pelo aumento na criminalidade e na violência, as coisas iam muito bem na época de Noé. As coisas estavam caminhando normalmente, as pessoas bebiam, comiam, se davam em casamento, diz lá em Mateus 24, 38. E a vida prosseguia como de costume. Quando os amigos se encontravam, provavelmente nas festas de casamento ou no mercado, eles riam de Noé e da sua família. Já pensou construir um barco enorme em terra seca? É a coisa mais maluca que eu já vi, poderiam ter comentado as pessoas. Elas poderiam comentar ou comentavam também a respeito de Metusalém, o homem mais velho do mundo. Pode crer que um dia ele vai morrer. As pessoas talvez zombavam dele. Ou talvez os comentários eram a respeito também de Enoque, um homem que desapareceu de repente. É a coisa mais estranha que já as pessoas poderiam ter visto. Metusalém, ele era avô de Noé. E Noé sabia muito bem que no dia que ele morresse, não haveria nada que impedisse o julgamento de Deus sobre aquele mundo perverso. Havia mais de um século, Noé falava às pessoas a respeito, advertia a respeito do juízo de Deus, um juízo iminente. Mas apenas a sua própria família creu nele e confiava no Senhor. Então, um dia, Metusalém faleceu e as coisas começaram a acontecer. Um dia, Noé e sua família entraram em seu barco, então vieram as águas do dilúvio. As pessoas poderiam talvez dizer, a chuva logo vai passar. Não é possível que chova para sempre, isso uma hora vai parar. Mas a verdade é que
O dilúvio durou durante 40 dias e 40 noites. Explosões subterrâneas liberaram mais água sobre a superfície da terra, e mesmo depois de ter parado de chover, ainda as águas continuaram a subir, e durante 5 meses toda a terra ficou submersa, e todo ser que respirava morreu, exceto por Noé, sua família e os animais que estavam com ele na arca. Noé e sua família, apenas 8 pessoas, das quais todo mundo estava ou havia zombado. Que tipo de homem era Noé? Ele era o tipo de pessoa que você e eu precisamos ser ao viver em nosso mundo de hoje. Eu quero deixar aqui rapidamente para a sua meditação, para a minha meditação também, estas 2 coisas. Em primeiro lugar, falando que Noé foi um homem crente que andava com Deus. E eu quero mencionar 2 características deste homem crente que andava com Deus. E ele é um exemplo para nós hoje de como devemos andar em nossos dias no mundo perverso, no mundo que não espera a vinda do Senhor Jesus Cristo e sequer estão preocupados com o juízo iminente que está para acontecer. Em primeiro lugar, diz no versículo 8, porém Noé achou graça diante do Senhor. Essa é a frase que introduz a terceira história de gerações em Gênesis. Esta frase, ela antecede a história, porque lá no versículo 9 vai dizer Noé foi eis a história de Noé. No versículo 8, a Bíblia declara, Gênesis 6:8, que Noé achou graça diante dos olhos do Senhor, e no versículo 9 vai começar a descrever a história de Noé. Esta história começa com uma linda declaração de um homem que achou a graça do Senhor Jesus. Da mesma forma, querido irmão, querido amigo, a nossa história, ela só se tornará uma história maravilhosa. Teremos uma nova história está sendo escrita a partir do momento que você e eu encontramos e conhecemos a graça do Senhor Jesus. Só a partir do momento em que o ser humano encontra e conhece a graça de Deus, a sua história é transformada, começa a ser escrita uma nova história, uma história de fé, uma história daquele que anda com o Senhor Jesus Cristo. Que lindo poder ouvir isso da vida de Noé, mas é mais lindo ainda ouvir isso hoje da vida de muitas pessoas que encontraram e conheceram a graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Com certeza, sua história não será mais a mesma. Diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, de modo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis aqui, todas as coisas são feitas novas. Aquele que está em Cristo anda em novidade de vida, a sua vida foi transformada pela graça do Senhor Jesus Cristo. E a nossa história, ela está sendo escrita, uma história cheia de coisas lindas para contar, uma história cheia de bênçãos, uma história de vitórias em meio às lutas, uma história de fé, uma história de perseverança, uma história transformadora. Eu tenho certeza, meu querido irmão, minha querida irmã, querido amigo, que a sua história, quando ela é contada em relação à graça de Jesus Cristo, ela pode mudar também a vida e a história de outras pessoas. Mas isso sempre que você tenha fé em Jesus Cristo. A nossa vida, ela pode ser mudada unicamente a partir desse fato. Cristo Jesus morreu por nós, ressuscitou para nos dar uma nova vida. Isso tornou ou fez de Noé um homem. Eu vou mencionar 2 qualidades aqui. Em primeiro lugar, um homem justo. Olhe no versículo 9.
Vamos lá, versículo 9, Gênesis capítulo 6, versículo 9. São estas as gerações de Noé. Era ele homem justo. Noé foi um homem justo. É a primeira vez também que a palavra justo é mencionada ou aparece na Bíblia. Olha que interessante. Gênesis nos conta aí os princípios, né, o início. E nós encontramos aqui também a primeira vez que a palavra graça é mencionada. E com ela também vem a palavra justo. E é porque quando nós conhecemos a graça de Deus por meio de Jesus Cristo, é a partir dali que nós também somos considerados justos diante de Deus por meio daquele que nos justifica, Cristo Jesus. Noé achou graça, e porque ele achou graça diante de Deus, nós vamos ver por que ele achou graça, ele foi considerado justo. A justiça de Noé não vinha de suas obras, era o contrário, suas obras eram produto da sua justiça, ou as suas obras, elas vinham como um resultado da justiça que tinha sido declarada sobre ele. Uma justiça que se baseia na fé em Jesus Cristo. Assim como Abrão, Noé também foi declarado justo. Lá nas Escrituras vai dizer em Hebreus, né, que Abrão creu em Deus e aquilo foi-lhe contado como justiça. Tanto Abrão quanto Noé foram homens de fé e pela fé eles foram justificados. A única justiça, lembre sempre disso, a única justiça própria que Deus aceita é a de Jesus Cristo. Somente a justiça de Jesus Cristo, isto é, a vida que ele teve, uma vida sem pecado, uma vida sem mancha, uma vida agradável diante de Deus, é a única justiça que Deus aceita, é a única forma de as pessoas receberem também a justiça, pela confissão de seus pecados e pela fé na salvação de Jesus. Que lindo saber isso, que quando nós conhecemos a Cristo Jesus e recebemos por meio da sua graça, nós recebemos também a justiça de Cristo Jesus. Em segundo lugar, Noé também era um homem íntegro. Diz ali no versículo 9 que ele era um homem justo e íntegro. A justiça, né, se o adjetivo justo descreve a situação de Noé em relação ou diante de Deus, então íntegro significa ou descreve sua conduta diante das pessoas. Noé foi justo diante de Deus pela fé, porque ele creu na palavra de Deus e aquilo foi-lhe contado como justiça. Diante das pessoas, em relação às pessoas, Noé foi um homem íntegro. A sua integridade descreve a sua conduta diante das pessoas. Íntegro não significa sem pecado, significa completo. Na palavra de Deus, essa palavra está relacionada também aos animais que eram aceitáveis diante de Deus. Eles eram considerados inteiros, eles eram considerados irrepreensíveis e imaculados. Esta é a ideia de alguém que é íntegro, uma pessoa imaculada, uma pessoa completa, alguém que é irrepreensível. Isso quer dizer que alguém que, por mais que as pessoas procurem alguma causa contra ele para acusá-lo diante de Deus, elas não encontram. É alguém que está buscando andar sempre na vontade do Senhor. Não é alguém perfeito, mas é alguém que é íntegro, alguém que reconhece imediatamente quando ele faz algo que é contrário à vontade de Deus, alguém que é sensível à voz do Espírito Santo, alguém que está sempre quebrantado diante de Deus, alguém que sempre está buscando fazer aquilo que lhe agrada a Deus. Essa é uma pessoa íntegra. A palavra de Deus, irmãos, ela nos dá todas as possibilidades e as condições de vivermos uma vida íntegra diante de Deus.
Assim como Noé, um homem que foi declarado justo e um homem que foi reconhecido como um homem íntegro, estas qualidades elas são necessárias para nós nos nossos dias. Em primeiro lugar, sobre nós já foi declarado a justiça através de Cristo Jesus. Uma vez que nós depositamos a nossa fé nele, somos declarados justos diante de Deus, pelas justiças de Cristo Jesus. Então lembre disso. Sempre que você fizer alguma coisa boa, aquilo nunca será melhor daquilo que Cristo já fez por nós. Mas é por causa dessa justiça que nós devemos fazer coisas boas, que nós devemos fazer boas obras, como resultado da nossa justificação. Mas em segundo lugar, outra qualidade que precisamos ter e desenvolver nos dias de hoje, nos tempos nos quais vivemos, é a integridade. Sermos pessoas íntegras no nosso caráter cristão, pessoas sinceras, pessoas sensíveis à voz do Senhor, pessoas que buscam viver sempre a justiça de Deus, um reino de justiça, de verdade, sempre agradando ao Senhor em tudo, para que as pessoas não tenham motivos, em primeiro lugar, motivos para desprezarem e rejeitarem o Evangelho de Deus. Muitas pessoas, por causa da má conduta, muitas vezes dos crentes, eles preferem ou usam isso como uma desculpa para dizer assim, não quero isso, né? Não é para mim. Muitas pessoas falam assim, né? Para eu viver igual aos crentes que ficam na igreja todos os dias, prefiro ficar em casa vivendo minha própria vida. Então não seja motivo de tropeço. Às vezes há pessoas que vão todos os dias para a igreja. Hoje o jovem com quem eu conversava, um deles falou assim, o ser que mais frequenta a igreja é o diabo. Se há alguém que frequenta mais a igreja, os templos, é o diabo. Porque ele está ali para ver qual que é a conduta dos crentes e depois acusá-los. E de alguma forma isso é verdade. Então, assistir à igreja, ao templo, congregar, não é sinônimo de integridade. A integridade, ela se desenvolve através de uma intimidade com Deus. Todos os dias desenvolvemos esse caráter por meio do nosso relacionamento com Deus. Tá? Mas a justiça, ela é declarada uma vez que nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo. Que Noé, a vida de Noé seja um grande exemplo para nós. Um homem que foi justo e homem que foi íntegro. Justiça e integridade, duas coisas que precisamos muito em nossos tempos que vivemos. Dias de grande injustiça, violência, incredulidade, falta de caráter, falta de integridade. Precisamos viver a palavra de Deus em nossas vidas. Amém? Desejo que Deus te abençoe nesta manhã. Queria deixar esta breve reflexão para você meditar ali na sua casa durante o dia e vivermos isso para a honra e glória do Senhor. Somente assim nós podemos trazer, em primeiro lugar, podemos ver as mudanças em nossas vidas, uma mudança para melhor. E também através disso podemos influenciar na vida das pessoas, para que também elas sejam mudadas, transformadas por Cristo Jesus, pelo poder transformador da sua palavra e do Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe nesta manhã. Vamos orar encerrando este momento. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra se renova cada dia, Senhor. Obrigado, Senhor, porque ela nos motiva, ela nos desafia, Senhor, a, em primeiro lugar, confiar em ti a cada momento, Senhor. Crer na tua palavra. Em segundo lugar, Senhor, nos dá o poder, nos dá, Senhor, a possibilidade de aplicá-la em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a vivermos de acordo com a tua justiça e vivermos, Senhor, vidas íntegras que glorifiquem o teu nome e que também, Senhor, abençoem a vida, Senhor, das pessoas das quais, Senhor, nos rodeiam, pessoas com as quais convivemos, Senhor. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um bom domingo nesta manhã. Um bom almoço para você. Lembrando que à noite, às 18 horas, temos também o nosso encontro, onde continuamos louvando, adorando ao Senhor e meditando na palavra de Deus. Deus te abençoe. Até breve.